Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma manhã chuvosa, mas nosso coração está aquecido pela graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por esta manhã. Pai amado, louvamos o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua benignidade. Amém. Nos dirige, grandioso Deus, a cumprir o objetivo que há em nossos corações de servir ao Senhor com alegria. Amém. Mesmo numa manhã, grandioso Deus, chuvosa, mas estamos aqui para cultuar e celebrar o Teu santo nome. Abençoando, grandioso Deus, cada lar, cada família representada aqui, e que aqueles grandiosos Deus que estão em seus lares, então estão impossibilitados de estar aqui, mas estão, grandioso Deus, na Tua presença, e vamos, Pai amado, celebrar o Teu santo nome juntos, e que esta mensagem, este aparelho, essa ferramenta para, Pai amado, possa estar entrando em cada lar através da internet, produzindo, grandioso Deus, crescimento espiritual na vida de cada servo Teu. Muito obrigado, grandioso Deus, pelo culto que prestamos a Ti. Muito obrigado por fazer parte de nossas vidas, que nós precisamos, grandioso Deus, ouvir a Tua voz incessantemente. Usa o Teu servo, pastor Eliezer, a mensagem, nos louvores, grandioso Deus, nas orações feitas aqui neste lugar. Nós o agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Tu és bom, em todo o tempo Deus tem sido bom.
vamos estar lendo a coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet e a família pastoral. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre uma nota de falecimento. Nosso irmão Agrimaldo, ele era diácono da Igreja Batista em Ipiíba e faleceu na tarde de sexta-feira. Ele caiu, bateu com a cabeça e veio a óbito. E ontem nós estivemos ali no sepultamento desse amado diácono, e a gente gostaria de colocar essa nota de falecimento também na internet. Apesar dos irmãos não conhecerem, alguns irmãos aqui podem até conhecê-lo, mas eu gostaria de falar a respeito dele. Foi um homem de Deus, um homem que vai deixar muita saudade pelo que ele era, pela figura que ele era, pela pessoa. Nós queremos deixar aqui os nossos sentimentos também, a família. Então eu gostaria de colocar essa nota de falecimento também no nosso culto da manhã. Pedimos pelo Denilson, que é irmão do nosso irmão Neuci. O Denilson, ele sofreu um acidente aqui na estrada. Os irmãos têm ciência do que aconteceu, e ele fez uma operação, voltou para casa, mas ele teve que voltar para o hospital e ainda está internado ainda, Neuci. Vamos orar pelo Denilson. A operação dele foi muito delicada, foi um acidente muito grave na perna dele, e a gente precisa estar intercedendo pelo Denilson. E a gente vamos continuar orando pelo Pedro, né? Pelo Vitor. Ele já está em casa, foi operado, já está em casa, mas que Deus dê uma recuperação completa na operação dele, e graças a Deus foi tudo bem. Então nós temos que agradecer pela vida do Pedro e também pela sua operação. Carlinhos Mendes, Rosângela, Anderson, Mateus, Anselmo Armani, Jorge Wilson, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, Natália, João, Darlan, Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaisa, André, Dalva e Renata. Vamos também intensificar as orações pelo André. André é parente do nosso irmão Jonatas, tem enfrentado uma doença muito grave, uma doença muito séria. Que Deus possa ter misericórdia da vida do André. Ele é da igreja Atos 2. Vamos orar pelos nossos grupos de estudos. Se você ainda não viu, o estudo já está lá nos grupos, mas os líderes de grupos aí, vamos estar mandando individualmente para cada participante do grupo, que isso daí é muito legal, né? Valoriza cada participante do grupo. Então tá lá, eu vou mandar já hoje mesmo para os meus lá, que fazem parte do grupo da minha casa, para que eles possam estar afiados aí, para a gente poder estar estudando, estar ali compartilhando a palavra de Deus. E hoje à noite nós vamos ter a ceia do Senhor, e vamos estar vindo para a igreja para estarmos aí celebrando esse momento de culto tão significativo para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua casa no início da semana, aonde nós podemos, Senhor, sentir a Tua presença nesse momento de adoração. Muito obrigado pelo estudo que tivemos na Escola Bíblica Dominical, pela instrumentalidade do nosso irmão Dirceu, que estava à frente. Abençoe a vida do Teu servo. E, Senhor, que nesse novo trimestre que irá se iniciar com o estudo, nós possamos valorizar, Senhor, essa escola tão importante na nossa vida, que é a escola onde nós aprendemos da Tua palavra. Pai, que os irmãos da nossa igreja possam estar se despertando para esse compromisso. E, Senhor, que Tu possas estar nos dando mais um trimestre abençoado, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Senhor, toma cada nome que foi colocado na coluna de oração, cada pedido, responde conforme a Tua santa e bendita vontade. Abençoe o culto, Pai, que prestamos a Ti, que nós possamos estar subindo até a Ti uma adoração que Te agrada, uma adoração em espírito e em verdade. No nome de Jesus, amém. Dedique ao Senhor todos os seus bens e faça prova, assim diz a palavra,
como Ele derramará bênçãos sem medida, vinda dos céus sobre a sua vida. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós vamos passar a reflexão
da palavra de Deus. O texto ele é um pouco longo, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus é o mais importante na hora da reflexão dela. Então, para que nós completemos toda a história, nós vamos estar lendo em 1 Crônicas capítulo 21, os versículos de 1 a 30. 1 Crônicas capítulo 21, versículos de 1 a 30. Nós vamos estar fazendo a leitura na Nova Tradução Linguagem de hoje. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Israel. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo.
Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes 2 bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração, e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar aonde os sacrifícios eram queimados, ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Davi, ele era um homem que demonstrava dependência de Deus. A gente vê que ele tinha essa característica. Era um homem também que tinha muita intimidade com Deus. A gente vê nos salmos de Davi essa intimidade. Davi era humilde, Davi era submisso, era temente a Deus. Mas mesmo um homem que em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, ele é colocado como um homem segundo o coração de Deus, ele pode errar. E a gente, foi até comentário do pastor Aloísio na escola bíblica dominical a respeito de Davi. Eu quase falei assim: para de comentar, que senão você daqui a pouco vai estar pregando a minha mensagem, né? Ele começou a falar sobre Davi, a gente nem conversou a respeito disso, mas o Espírito Santo já estava dando algumas pinceladas a respeito do que ele queria falar a nós agora nessa manhã. Irmãos, o tema da nossa mensagem é: sem consultar a Deus. Um homem que era dependente, que era humilde, que era um homem submisso, no momento em que ele passa a não se importar com aquilo que era a vontade de Deus, olha o que aconteceu na vida dele, não só na vida dele, mas na vida do povo de Israel. A primeira coisa que eu gostaria de usar como reflexão é que, sem consultar a Deus, sem depender de Deus, podemos ser influenciados. Primeira coisa que aconteceu com Davi, onde ele começou a deixar que a humildade ficasse de lado, a dependência ficasse de lado, e ele vê com aquilo que ele contava. Porque qual foi o recenseamento, na verdade? Não foi para ver quantas pessoas existiam nesses 2 lugares, tanto em Israel quanto em Judá. Era ver a quantidade de homens disponíveis para a guerra, não é verdade? Tanto que o relatório de Joabe foi esse, né? 1.100 homens prontos para a guerra em Israel e 470 mil em Judá. Esse era o propósito de Davi. Com quem que eu posso contar? Davi se esqueceu que ele poderia contar primeiramente com Deus. E aqui usa o termo Satanás, o adversário, o inimigo.
E eu estava estudando a respeito disso para ver quem era esse inimigo, quem poderia ter ido no ouvido de Davi e falar assim: olha, faz um recenseamento para ver qual é o tamanho do seu poder, com qual a força bélica que você pode contar, como é que você vai ser bem sucedido nas batalhas. Davi não dependia de número de homens à sua disposição, ele só dependia de Deus, e ele sabia disso desde o início. Mas como a gente pode ver aqui, mesmo num coração de um homem, segundo o coração de Deus, nós vemos na palavra de Deus, mesmo no nosso coração, mesmo quando nós nos dispomos a estar fazendo a obra do Senhor, o adversário pode vir no nosso ouvido e nos influenciar, né? A gente tem que tomar muito cuidado. O próprio Davi, ele pode ter ouvido coisas de dentro dele mesmo naquele momento, dizendo para ele: olha, Davi, foi você, todo esse reinado que hoje existe, tudo aquilo que está à sua volta, todas essas conquistas, foi você. O nosso coração, ele pode chegar nos nossos ouvidos e servir como adversário, mostrando para nós que não, peraí, eu só preciso de saúde, que o resto eu vou conseguir, tá? Eu só peço a Deus saúde. Não, eu peço a Deus saúde, eu peço a Deus que Ele me ajude no dia a dia, em cada detalhe, né? Eu estava até falando com os irmãos lá, o que é a dependência de Deus no último estudo? Dependência de Deus é eu saber que estou aqui, eu estou dependendo de Deus agora nesse momento para me sustentar, para me fazer permanecer de pé, para que quando eu desça daqui, eu possa descer aquela escada. Por exemplo, nós citamos o nosso irmão Agrimaldo, que faleceu. Sabe de qual a altura da escada que ele caiu, irmão? Bateu com a cabeça do 3º degrau da escada. Olha aí, olha como é que nós somos frágeis, olha como é que nós somos dependentes. Não quer dizer que Deus deixou de cuidar, não. A gente sabe que tudo tem um tempo. A gente se conforta com aquilo que acontece na nossa vida, porque nós somos também obedientes à palavra de Deus e nós conhecemos ela. Sabemos que nesse dia Deus iria levar o nosso irmão Agrimaldo, porque havia um tempo para todas as coisas, e o tempo também da vida desse amado irmão. Mas eu estou falando que a gente é tão frágil que até em coisas pequenininhas pode acontecer algo que pode nos levar até a morte. Mas aí veio o adversário, veio a influência. Nós devemos ficar muito atentos, porque aquilo que é influência de fora, aquilo que vem do nosso coração, das pessoas que estão ao nosso lado, pode falar mais alto do que a dependência de Deus, do que consultar a Deus, do que saber a vontade de Deus. E Satanás, ele fala, porém, diz o texto, logo no primeiro: Satanás quis criar problemas para o povo. E olha, o inimigo, ele sempre quer criar problemas na nossa vida, e criou problemas na vida de Davi, criou problemas na vida do povo. Então nós temos que sempre consultar a Deus antes de tomar qualquer atitude no nosso dia a dia. Sem consultar a Deus, nós podemos tomar decisões que afetarão a nossa vida, mas também afetará a vida de outras pessoas. A palavra de Deus, ela diz assim: ninguém vive para si e ninguém morre para si. Olha, não é só numa questão de viver para Deus ou morrer para Deus. Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em sociedade. Ou nós fazemos alguma coisa, nós temos que nos lembrar que algo que eu estou fazendo aqui não vai ser prejudicial só à minha vida, mas vai ser na vida da minha família, vai ser na vida dos meus amigos, dos meus parentes, na vida da igreja onde nós congregamos. Não é verdade? Afeta a todos. E aquela decisão de Davi
por mais que ele fosse orientado pelo seu general, não faça isso, você vai levar todo o povo a ser culpado. E todos acabam pagando um preço por causa da falta de consultar a Deus, tomarmos as nossas próprias decisões. Diz Joabe, mas Joabe respondeu: que o Senhor, o nosso Deus, faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Deus ainda deu uma oportunidade para que Davi refletisse naquela atitude que ele estava tomando. Davi não levou em consideração as palavras de Joabe. E Joabe, naquele momento, era um instrumento de Deus para tentar despertar Davi daquela decisão, daquele procedimento, daquela atitude. Olha, Joabe, ele não era, vamos dizer assim, a pessoa mais recomendada naquele momento para aconselhar Davi, não. O mais recomendado para aconselhar Davi era Gade. Joabe, ele era um general bem sanguinário. Se a gente for olhar na história, né, ele matou um outro general em tempo de paz, matou outras pessoas em tempo de paz, tanto que Davi, quando ele vai passar o reinado para Salomão, ele falou: olha, você agora vai fazer justiça sobre Joabe. Joabe, ele é morto pelo general que iria ser o general de Salomão, logo depois. Mas mesmo esse homem, que não tinha uma intimidade grande com Deus, falou a respeito do que aquilo ia acarretar na vida, não só de Davi, mas de todo o povo. E olha, irmãos, Deus, ele é tão misericordioso que muitas vezes ele usa até uma pessoa que não é crente para falar a nós. Não é verdade? Quantas vezes a gente não vê alguém nos dando algum aconselhamento, um bom aconselhamento? Ah, mas partiu daquela pessoa, mas Deus está usando até aquela pessoa para nos aconselhar, para nos despertar, para falar da nossa fé, para agirmos segundo a vontade de Deus, para consultarmos a Deus. E Joabe, ele falou a respeito do que ia acontecer e realmente aconteceu. Quando nós não consultamos a Deus, pagamos um preço, mas também acabamos por atingir também outras pessoas por causa da nossa atitude. Uma pessoa também que levou também problemas na vida de outras pessoas foi quem? Foi Jonas. Quando ele pega aquele navio que vai em direção contrária a Deus, no meio do mar há uma tempestade que não só atinge a Jonas naquele navio, mas atinge a todos aqueles outros marinheiros que estavam ali naquele navio. Todos iriam morrer se não fosse descoberto ali quem é que era o responsável por aquela tempestade. Quem era? Jonas. Mas os marinheiros também iam morrer por causa das atitudes daquele homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nas nossas atitudes, nas nossas decisões, quando nós não pedimos a orientação de Deus, quando nós deixamos Deus de fora, não consultamos a Ele, podemos tomar decisões erradas na nossa vida e prejudicar também aqueles que nos são caros. Em terceiro lugar, sem consultar a Deus, nós tomamos decisões que beiram a loucura, decisões sem juízo. Davi, quando ele reconhece isso, ele diz o seguinte: então Davi disse, versículo 8: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Loucura. Quando nós fazemos algo que é contrário
a vontade de Deus, nós estamos cometendo uma loucura. A palavra nos orienta a respeito disso, a palavra de Deus nos orienta. As nossas decisões, até aquilo que nós achamos que é de grande sabedoria, para Deus é loucura. A palavra de Deus ainda afirma isso. A sabedoria dos homens para Deus é comparada à loucura. E quando nós ainda tomamos uma atitude que é totalmente contrária à vontade de Deus, por que nós somos comparados? Davi, naquele momento, ele falou assim: mas olha, eu conheço tanto de Deus, eu tive tanta intimidade, eu estava lá no meio das malhadas, Deus foi lá, me reservou, me ungiu como rei de Israel. Ele já era ungido lá, ele continuou pastor de ovelhas, mas ele foi ungido por Samuel, lembrem-se disso? Vocês se lembram disso? Davi não foi ungido no momento em que ele foi coroado rei, não, ele foi ungido como pastor de ovelhas, e ele estava lá sabendo que ele era o futuro rei de Israel. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, sabia da vontade de Deus. Os salmos de Davi são salmos doutrinários, nos ensina como nós devemos agir para com Deus, nos traz o conhecimento de Deus. Davi era um homem que tinha o conhecimento de Deus, e ele toma uma decisão na qual, quando ele cai em si, ele fala assim: Senhor, eu cometi uma loucura. Olha, tem muitas pessoas aí nesse mundo que conhecem a palavra de Deus, sabem da verdade, estão vivendo uma vida louca, uma vida de loucura, decisões que são comparadas à loucura, e eles não se despertam para isso. Tomara que esteja alguém ouvindo esse culto num dado momento, que não seja agora, mas futuramente, acesse esse culto, e o Espírito Santo o mantenha ali assistindo esse culto, e ele consiga perceber que quando ele parou de depender de Deus, parou de querer saber qual é a vontade de Deus, parou de consultar a Deus e começou a tomar as suas decisões contrárias à vontade de Deus, ele possa chegar igual Davi e falar assim: meu Deus, eu estou vivendo numa vida louca, eu estou cometendo loucura, eu estou louco. Eu abandonei aquilo que é a tua vontade, isso é uma loucura. Eu estou vivendo segundo a minha própria vontade, segundo meus próprios desejos. Senhor, perdoa a minha loucura, que eu quero seguir a tua vontade, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Davi, ele percebeu isso, e quando ele faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, ele: Senhor, eu cometi uma loucura, eu estou louco, eu não poderia fazer isso. Então, todas as vezes que formos fazer alguma coisa que não é segundo a vontade de Deus, e nós possamos nos conscientizar: essa decisão aqui é uma decisão maluca, porque é contrária à vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus, nós que estamos caminhando nos caminhos do Senhor, nós temos aprendido na sua palavra qual é a vontade dele. É na palavra dele que nós vamos conhecer qual é a sua vontade para a nossa vida, e que nós não possamos nos desviar daquilo que é a orientação de Deus, da vontade de Deus, porque senão nós vamos para o caminho da loucura mesmo. Em quarto e penúltimo lugar, sem consultar a Deus, nós entramos numa vida de desespero. Olha o que diz o versículo 13. Davi respondeu: estou desesperado. Estou desesperado. Davi, vamos lá no início. Davi está lá, seu reino constituído, vencendo as batalhas, está lá firmado no poder do seu reinado. Nenhum inimigo se atrevia a invadir Israel, porque se invadisse, com certeza seria derrotado. Por quê? Vinha de vitória em vitória, o seu exército já estava muito mais bem preparado, Deus estava à frente das batalhas. O general não era Davi, era o próprio Deus, não era Joabe. O general
era Deus, e Davi sabia exatamente disso, que todas as estratégias estavam com o Senhor, e a vitória era do Senhor. Se Deus falasse, vai Davi, e ele fosse, a vitória era certa. E ele consultava a Deus antes de ir para as batalhas. Estava vivendo uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de estabilidade. E quantas vezes a gente está caminhando numa estabilidade na nossa vida, uma vida de paz, vivendo ali nos caminhos do Senhor, e Deus, né, abrindo os caminhos para nós, e a nossa vida sendo uma vida de conforto até, onde nós estamos obedecendo a Deus e vivendo segundo a sua vontade. Mas de repente tomamos uma decisão que é contrária à vontade de Deus, e aí a nossa vida começa a ir para outro rumo. Começam a acontecer coisas que não é culpa de Deus, culpa das nossas próprias decisões. E aí nós vemos aquilo que era paz, aquilo que era tranquilidade, aquilo que era estabilidade, virar desespero. Olha, tem muitas pessoas hoje vivendo uma vida de desespero, porque não sabem como sair de uma situação. A verdade é essa. Quando nós deixamos de consultar a Deus, quando nós deixamos que Deus tome as decisões na nossa vida, quando nós deixamos de entregar os nossos caminhos ao Senhor, nós vemos que o fruto das nossas decisões é o desespero de vida. Davi tinha necessidade de passar por aquele desespero? Claro que não. Ele procurou uma vida de desespero. E olha, muitas pessoas também estão vivendo nesse mundo agora uma realidade completamente diferente de vida. Já foram pessoas que trabalharam na obra do Senhor, já estiveram no caminho do Senhor, e agora estão vivendo situações difíceis em sua vida. Mas ainda há uma esperança. Se a vida transformou-se em desespero, não é a realidade de vida que Deus quer para essa pessoa. E Davi sabia que a sua esperança estava em Deus. Aí eu volto àquela palavra que foi dada na escola bíblica dominical pelo pastor. Olha, quando Davi errava, ele tinha uma coisa: ele entendia o seu erro e se arrependia. E aí, a partir desse arrependimento, Deus lhe restituía de novo aquilo que ele havia perdido. A vida era de desespero de Davi. A partir do arrependimento de Davi, Deus dava uma nova oportunidade a ele. E no versículo 5, no versículo 17, diz assim: Deus não desiste de dar uma oportunidade para aquele que se arrepende. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei. Davi, ele tinha essa característica. Ele não falou assim para Deus: Deus, foi Satanás que me induziu a errar. Ele podia chegar e falar isso, né? Senhor, foi Satanás que me induziu a errar. Olha só, ele podia colocar a culpa numa série de outras coisas, mas ele assumiu o seu erro e falou: Senhor, fui eu que errei. Em Salmos ele diz assim: contra ti somente pequei. Davi, ele assumia o seu erro. Eu estava ouvindo alguma coisa sobre escrever a Bíblia novamente, né? Reescrever a Bíblia, porque a Bíblia
para muitos agora é um livro ultrapassado. E aí um dos comentaristas virou e falou o seguinte, estava falando a respeito disso, era um documentário. Por que as pessoas querem reescrever a Bíblia? Qual é a principal causa disso? Por que as pessoas, elas acham que a Bíblia, ela foi para aquele contexto e ela está errada para esse contexto? Porque hoje em dia, irmãos, ninguém admite mais pecado. Ninguém admite mais ser chamado de pecador. Ninguém quer. Ninguém quer. O homossexual, ele quer continuar na homossexualidade. E não quero ver na Bíblia que Deus condena a homossexualidade. Mas na Bíblia tem lá que Deus condena a homossexualidade, que diz que o efeminado não entrará no reino dos céus. Mas ele não quer ouvir isso ali na palavra. As pessoas não querem ouvir a respeito dos seus pecados e querem que a Bíblia seja reescrita por causa disso. Ele não quer ser confrontado, ele não quer assumir o seu erro, ele não quer se arrepender. Ele não quer se arrepender. Vai continuar nos mesmos caminhos que ele traçou para a sua própria vida. Vai continuar a receber tudo aquilo que acompanha as decisões tomadas sem Deus. Vai continuar afastado dos caminhos do Senhor e do Senhor, vivendo uma vida de desespero, recebendo o fruto das suas próprias decisões. Mas agora, quando nós nos arrependemos, como Davi, ele fazia, era uma característica dele, errava. Na Bíblia mostra os erros de um homem que era falho, que caía, mas também que reconhecia e se arrependia. Olha, se tudo acontecer na nossa vida por causa das decisões que tomamos, quando tiramos Deus da nossa vida, e a gente olha e fala assim: bom, e agora? Como é que eu vou fazer para resolver isso? É muito simples. Nós precisamos nos arrepender e reconhecer que erramos, e aí Deus vai dar uma nova oportunidade para nós. Deus, ele está sempre aberto a dar uma nova oportunidade para aquele que se arrepende. É a única forma de nós consertarmos os nossos caminhos, através do arrependimento. Davi, ele conseguia consertar os seus caminhos, porque ele reconhecia que ele errou. Não colocava a culpa em Satanás, não colocava a culpa em ninguém que o influenciou, não. Ele colocava a culpa nele mesmo. A decisão foi minha, Senhor, eu errei. E dali surge uma nova oportunidade dada por Deus. Davi, naquele momento em que o Gade chega para ele e comunica que o anjo tinha dito: olha, você vai fazer agora, você vai oferecer um sacrifício. Ele faz questão dele oferecer aquilo que ele tinha, não aquilo que o outro tinha. Araúna, não, usa o meu terreno, usa o meu gado, usa o material aqui que eu estou usando para trabalhar. Não, eu quero comprar, eu não quero entregar a Deus nada que seja dos outros, nada que não seja meu. Eu quero oferecer o que é meu. Eu não quero oferecer a Deus o que não custe nada. E muitas vezes a gente não quer abrir mão disso. Espera aí, vai custar alguma coisa? Vai, mas é para Deus. Custe o que custar. Ofereça para Deus. Custe o que custar. Se naquele momento Deus chega para Davi e fala assim: Davi, agora é hora de você entregar o seu reino. Senhor, estou entregando o meu reino. Davi abriria a mão do seu reino, tenho certeza disso. Naquele momento
ele ofereceu um sacrifício que lhe custava alguma coisa, ele sabia que deveria oferecer isso a Deus, custe o que custar. Se arrependa, custe o que custar, volte para o Senhor, porque é nele que vai acabar o desespero, é nele que vai acabar toda a angústia, é nele que vai acabar também o peso da mão de Deus, porque tem muitas pessoas aí que estão sofrendo o peso da mão de Deus na sua vida. Eles precisam entender isso. Naquele momento, o adversário não era os reis que estavam ali à sua volta, era o peso da mão de Deus. Deus estava pesando sobre a vida de Davi. E olha, muitas pessoas estão vivendo sob o peso da mão de Deus nos dias de hoje, para que elas se despertem para o arrependimento. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos e nos lembrando que hoje à noite nós vamos ter a ceia do Senhor. O nosso pastor aí, o Aloísio, vai estar pregando no culto da ceia. Nós estaremos ministrando a ceia na hora da ceia. Queremos convidar os irmãos e aqueles irmãos que ainda não fazem parte de um grupo, se puderem procurar um grupo perto da sua casa, vamos estar procurando para que a gente possa estar crescendo no conhecimento, na comunhão, e tem sido muito importante para aqueles irmãos que têm participado dos nossos grupos. Vou ficar de pé, irmãos, e declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Vamos entregar sempre ao Senhor nossos planos, os nossos projetos, colocar diante do Senhor, que os pensamentos deles são maiores que os nossos, os sonhos deles são maiores que os meus. Estar sempre dependentes do Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender com Davi, que não devemos nunca nos basearmos, Senhor, naquilo que queremos para a nossa vida, não deixar
que nada nos influencie, a não ser a sua decisão, Pai. Que nós possamos estar sempre dependentes do Senhor. E, Senhor, se por um acaso errarmos, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos e nos achegarmos a Ti. Pai, que essa palavra possa ficar gravada na internet, possa alcançar o coração daquele que está em desespero, daquele que se afastou da Tua vontade, para que ele possa, Senhor, reconhecer e, Senhor, voltar aos Teus pés, arrependidos, aproveitando a oportunidade que o Senhor dá. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.